Universidade Federal Fluminense, organizado pela professora Maria Alice Costa e produzido pelo aluno Luiz Fernando da Rocha, que é da FAITEC. Eu sou Flávia Carvalho, aluna de mestrado do PPGSD. Eu serei a moderadora desse webinário sobre o direito ao esquecimento na internet. Eu agradeço a presença do professor Bruno Limacioli, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e professor de Direito Civil, Empresarial e Digital no Centro Universitário UMJ de Alagoas, e o doutor Caio Miacom Tenório, advogado com mais de 15 anos de experiência em Direito Digital e Tecnologia. Ele é autor do livro Manual de Tutela à Privacidade na Internet, Medidas Protetivas e Responsabilidades. Eu quero agradecer muito a vocês que nos prestigiaram, que vieram assistir esse webinário, e eu precisava contar para vocês que esse webinário, na verdade, ele foi idealizado pela professora Maria Alice para nós, alunos orientandos, para que nós pudéssemos dialogar com outros profissionais sobre os nossos temas de pesquisa. Então, hoje nós vamos dialogar sobre o meu tema de pesquisa, que é o direito ao esquecimento na internet. Sem muitas delongas, eu vou passar a palavra ao professor Bruno Ascioli. Só queria fazer uma pausa antes para a gente informar que, depois da apresentação do professor Bruno, a gente passa a palavra ao doutor Caio, e quem estiver nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, é só escrever no chat que nós podemos, nós vamos lendo aqui e eles vão nos elucidar. Então, com a palavra, professor, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo aqui. Eu vou começar falando primeiro o que é direito ao esquecimento, né? O conceito de direito ao esquecimento. Bem, tem um conceito que eu gosto bastante de repetir várias e várias vezes em artigos, na minha própria dissertação, que é do professor José Barros Correia Júnior, que é da UFAL, professor da UFAL, né? E que foi um dos meus professores durante o mestrado em Direito. E aí ele disse que direito ao esquecimento é o direito de uma determinada pessoa não ser obrigada a recordar ou ter recordado certos acontecimentos de sua vida. Mas assim, já no início aqui, já dizendo, direito ao esquecimento é um termo que pode levar a certas confusões, né? Muita gente, quando ouve falar nesse termo, ou fica surpreso, né, que imagina, é um direito muito recente, muito novo, ou então fica achando que o escopo desse direito é apagar a memória, né? Então, quem já assistiu o filme Homens de Preto deve lembrar dos Homens de Preto usando aquele dispositivo que eles apagam a memória das pessoas, né? Não é exatamente isso, né? Não é que o juiz vai entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas se esqueçam. Então, o termo, de certa forma, não vou dizer que é errado, mas assim, o termo pegou, né? Pegou, é um termo antigo, você tem referências a ele na doutrina francesa do século XX, mas é um termo que pode gerar alguma confusão, né? Mas assim, como já pegou, né? O termo pegou há muito tempo, nós nos utilizamos do termo ainda assim de qualquer forma. Mas assim, eu vejo o direito ao esquecimento como uma forma de direito à privacidade, como uma forma de tutela da privacidade. E não só eu, né? Mas também o professor Anderson Schreiber, que é do Rio, né? Também o professor Stefano Rodotà, da Itália, italiano, tem essa mesma concepção, né, de direito ao esquecimento como uma forma de direito à privacidade, né? Então, quando se aplica o direito ao esquecimento, na verdade, você está protegendo a privacidade da pessoa que deseja ser esquecida. Eu separei aqui um resumo com alguns tópicos em relação à parte jurídica do direito ao esquecimento, mas depois eu entro em questões mais sociológicas, né, que são da prática, né? É possível, de fato, aplicar um direito ao esquecimento na internet? Até que ponto ele é possível? Quais parâmetros nós podemos usar? Isso é parte do assunto
que se mantém ainda muito vivo, né? Muito vivo e cru. Então, como a gente estava comentando aqui, conversando antes de iniciar a live, nós ainda não temos parâmetros bem fixados na jurisprudência brasileira para se aplicar o direito de esquecimento, seja na internet, seja fora da internet. Então, esse é um problema também, né? Um problema, essa falta de parâmetros. Mas, enfim, primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre privacidade, né? Sobre a ideia, o conceito de privacidade atualmente. Aqui eu vou me basear muito num grande amigo meu e colega também, professor Eric Lucena, aqui da UFAL, e que foi, juntamente comigo, orientado pelo professor Marcos Erhardt Júnior, que é um professor conhecido de Direito Civil do Nordeste, né, ligado ao IBD Civil e Instituto Brasileiro de Direito Civil. E o professor Eric Lucena, na dissertação dele de mestrado, ele tentou fazer uma atualização daquela velha teoria da privacidade das esferas. Não sei se vocês já tiveram contato com ela, né? As esferas e tal, esferas concêntricas, né? Que é uma teoria que o professor Danilo Doneda, por exemplo, tratou que está ultrapassada, né? E, de fato, ela é ultrapassada, né? Mas ainda serve como parâmetro se você der uma atualizada nela. Foi o que o professor Eric Lucena fez. Ele passou a entender, assim, ele coloca na tese dele, né? Na verdade, foi na dissertação de mestrado, né? Mas, assim, ele coloca na proposta dele que a privacidade deve ser vista em 3 dimensões. Então, como se fosse não círculos, mas figuras tridimensionais. E aí você teria uma dimensão espacial, uma dimensão informacional e uma dimensão decisional. A dimensão espacial estaria ligada ao conceito mais tradicional que a gente tem de privacidade. É um conceito tipicamente do início da modernidade, e aí falando um aspecto sociológico mesmo, né? Quando a gente começou a ter, nós, humanidade, começamos a ter aquela divisão entre espaço de trabalho e espaço de moradia. Foi um marco muito importante para delimitar na modernidade o que é privacidade, né? Então você passou a ter uma casa onde você mora e um local onde você trabalha, fábrica onde você trabalha, ou um escritório, enfim. Antes da modernidade, você tinha uma certa mistura ou confusão, né, de local de trabalho e local de residência, né? E com a modernidade, não. Você teve essa separação e a ideia de privacidade espacial está muito ligada à questão da proteção do domicílio, né? Proteção do domicílio, inviabilidade do domicílio, e até depois, por uma questão cultural também, mais uma vez sociologia, né? Por uma questão cultural também, ao individualismo, né? Como nós passamos a valorizar o individualismo, as relações mais individuais, e aquele respeito ao espaço privado de cada um. Então, por exemplo, né? Assim, a gente pode levar até uns exemplos um pouquinho mais extremos. É falta de educação eu estar conversando com uma pessoa na rua e de repente chegar algum estranho e ficar próximo tentando ouvir a conversa, né? Isso é uma invasão de privacidade espacial, física, né? Obviamente, consequências jurídicas dessas são mínimas, mas no campo da moral, né, dos costumes, é feio, né? É feio agir dessa maneira. Então, no sentido espacial, a privacidade está muito atrelada a espaço físico. De outra forma, já uma discussão mais de século XX, né, a gente tem a questão da dimensão informacional da privacidade. Então, informações sobre mim, que eu posso compartilhar com outras pessoas, mas que às vezes eu não desejo que sejam compartilhadas. E aí a gente já começa a entrar no campo do direito ao esquecimento, tá? Que lida com informações, sobretudo na internet, onde nós temos como característica, uma das principais características, uma memória digital permanente. Então, a diferença da era digital com a internet para a época pré-internet é que, se você
escrevia, ou principalmente falava alguma besteira, isso morria ali entre as pessoas que tinham ouvido. Né? Hoje você escreve uma bobagem no Twitter, e daqui a 10 anos, aliás, vamos fazer uma perspectiva diferente. Né? Imagine que em 2011 eu iniciei o Twitter e escrevi alguma bobagem lá atrás, né? Algum comentário que possa hoje ser considerado ofensivo. Aí na época eu fiz sem ter consciência de que era ofensivo ou com ânimo de fazer alguma brincadeira ou algo do tipo, mas que não mais se adequa à moralidade, aos costumes de hoje, né? Porque a sociedade muda com rapidez, né? E aí alguém desenterra, né? Desculpa usar a expressão, mas é isso mesmo, desenterra aquele tweet antigo e aí traz à tona e tenta me cancelar, né? Tá na moda essa expressão, né? Tenta me cancelar me excluir dos círculos sociais, né? Em razão daquela opinião que eu emiti há 10 anos atrás, que não é a mesma opinião que eu tenho hoje, ou até mesmo eu posso ter falado aquilo fora de um contexto, né? Achando que, enfim, as pessoas mudam, né? As pessoas mudam e têm o direito de mudar também, né? O direito de esquecimento tem ligação com essa ideia, né? De informação, de controle informacional, e aí vou para a terceira dimensão da privacidade, espero que eu não esteja me perdendo aqui. A terceira dimensão, que é a decisional, que é a possibilidade que todos nós temos de mudar nossas formas de vida, né? De mudar nossas opiniões, nossas formas de vida, nossa maneira de pensar, né? E uma conceituação contemporânea de privacidade deve contemplar essa possibilidade. E aí o direito de esquecimento, aí já é mais minha opinião, estaria nessa, se a gente pensar a privacidade como uma figura tridimensional, né, o direito de esquecimento estaria aí entre a dimensão informacional e a decisional, né, estaria ali no meio termo, né, e protegeria tanto a informação, né, o controle informacional de dados e informações pessoais, como também essa parte da decisão, né, da privacidade decisional, como eu quero que as pessoas me vejam. Mas aí, obviamente, a gente começa a ter os problemas jurídicos e também sociológicos relativos a essa concepção de direito ao esquecimento. O primeiro problema, ainda no campo do direito, sobretudo, é a questão de como você vai justificar esse direito ao esquecimento se não existe no Brasil hoje, pelo menos não de maneira expressa, uma definição em lei sobre direito de esquecimento. A jurisprudência tem acolhido a ideia de direito de esquecimento, a doutrina em geral tem também aceito, mas a gente não tem, na lei, pelo menos, expressamente uma definição de direito de esquecimento ou, pior, parâmetros legais para exercício do direito de esquecimento. O que a gente tem alguns artigos de lei aqui e ali, esparsos, que servem de base, né, o que tem por trás deles a ideia de direito de esquecimento. Por exemplo, aí vou deixar depois para o seu Caio explicar um pouco melhor, porque eu sei que ele trabalha com essa parte de responsabilidade civil dos provedores de internet, né? Mas nós temos no Marco Civil da Internet, o artigo 19, que fala da possibilidade de você fazer retirada de conteúdo da internet, sobretudo desindexação. Então, você aponta um link na internet. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Fazendo referência a um caso na Europa, né? O caso Google Spam, que um cidadão espanhol, quando pesquisava o nome dele no Google, um dos primeiros resultados que vinha era um resultado de uma notícia antiga de que ele estava sendo bens dele estavam sendo penhorados pelos poderes públicos por uma dívida que ele tinha, uma dívida fiscal. E aí esse cidadão argumentava que esse resultado dessas notícias, que eram notícias antigas do final da década de 90, estavam prejudicando ele nos negócios, porque as pessoas pesquisavam o nome dele no Google, era a primeira informação que vinha, e isso trazia uma imagem ruim para ele, né? Que ele era um mal pagador. E aí ele desejava fazer a retirada desse resultado do Google. Ele não queria
necessariamente retirar a notícia em si, né, apagar a notícia, mas desindexar do Google, né, tirar das listas de pesquisa do Google Search. E aí ele conseguiu fazer essa retirada através de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. E essa decisão foi paradigmática e influenciou o debate de direito de esquecimento no mundo todo, inclusive no Brasil. E aí o artigo 19 do Marco Civil da Internet dá essa possibilidade de uma pessoa apontar um link para que seja desindexado do Google, por exemplo. Então, hoje no Brasil, quando se fala de direito de esquecimento na internet, tem se usado bastante esse artigo 19 do Marco Civil. E aí, acho que já estou começando a passar da hora, né? Do meu tempo. E aí nós temos outros problemas, que aí eu já vou direto para esse problema, né? Para também não ficar muito longa a minha exposição, que é a questão da efetividade do direito de esquecimento, né? A gente tem um termo, uma terminologia chamado efeito Streisand, que é ligado à cantora Barbra Streisand. Não vou explicar o caso, porque senão vou esgotar meu tempo. Mas, assim, toda vez que alguém tenta retirar algum conteúdo da internet, principalmente se for uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, esse ato de tentar retirar o conteúdo da internet acaba gerando curiosidade nas pessoas. E aí é um ponto em que o direito de esquecimento muitas vezes se torna inútil. Ou seja, eu quero retirar um conteúdo da internet, só que aí o fato de eu tentar retirar o conteúdo da internet gera interesse nas pessoas e as pessoas começam a procurar por aquele conteúdo e replicá-lo também. Às vezes até, enfim, por uma espécie de revanche, ou por medo que o conteúdo desapareça, ou por achar que aquilo é censura. E aí, essa questão dos efeitos do direito de esquecimento é algo que tem me preocupado desde a minha pesquisa de mestrado, dissertação, etc., e algo que meio que ficou suspenso, né? Eu tratei na minha dissertação, mas eu não consegui chegar exatamente a uma conclusão, que é algo a ser visto a médio e longo prazo. E ainda é um ponto que a gente pode até discutir aqui depois, das exposições, que é essa questão da efetividade, né? Realmente o direito de esquecimento pode ter uma efetividade significativa, especialmente para pessoas públicas, né, figuras conhecidas, notáveis, notórias. E aí fica a indagação e eu encerro aqui minha exposição agradecendo a atenção de todos e de todas. Obrigada, professor Bruno. Acho que foi bem elucidativa. A gente vai poder voltar a falar. E agora eu passo a palavra ao doutor Caio. Mais uma vez, obrigada por ter aceito esse convite. E passo a palavra ao doutor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, seguros, em casa, com saúde. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Maria Alice Nunes Costa, aqui representada pela nossa colega e amiga Flávia Carvalho. Saudar o colega Bruno Ascioli pela oportunidade de debater um assunto tão instigante, né, e atual. Claro, também agradecer a todos que estão nos assistindo e o privilégio da atenção de todos. Bom, antes de falar especificamente do tema, eu gostaria de fazer um disclaimer inicial aqui, que esclarecer que, a despeito de eu defender posições junto aos tribunais brasileiros a respeito do direito ao esquecimento, eu tratarei aqui do tema como um pesquisador e não como representante ou advogado de parte. Acho importante fazer esse disclaimer inicial. Bom, feitos esses esclarecimentos, a discussão sobre o direito ao esquecimento, ela é mais intensa e se intensificou nos últimos anos, principalmente em razão da ampla utilização da internet e a facilidade de acesso a notícias e informações. Para falar de direito ao esquecimento, é necessário, primeiramente, o quê? Saber o que é direito ao esquecimento, né? De onde ele vem e se ele realmente existe no ordenamento jurídico brasileiro. Eu sei que o professor Bruno já falou uma definição sobre direito ao esquecimento, mas eu acho importante trazer também uma outra definição, porque elas acabam se agregando, vamos dizer assim. O direito ao esquecimento nada mais é que o direito que uma pessoa, teoricamente, tem de restringir a divulgação de informações relacionadas a fatos ocorridos no passado, sob um argumento de que eles poderiam lhe causar algum prejuízo. O direito ao esquecimento, ele não discute
necessariamente a licitude ou ilicitude do fato ocorrido, mas sim que o decurso do tempo faria surgir a pretensão de ocultação desses fatos que causam algum desconforto ao titular desse direito. Então, por exemplo, o fato de um cidadão ter sido preso, uma celebridade que tenha posado nua, são fatos que realmente aconteceram, que não se nega a existência e não se fala de ilicitude em relação a eles. Historicamente, o direito ao esquecimento, ele tem sua origem na Alemanha, me corrija aqui o professor Bruno se eu estiver errado, mas ele tem origem na Alemanha a partir do caso Lebach, que é um caso de um indivíduo que participou de um roubo e resultou na morte de alguns soldados alemães à época, e que posteriormente ele conseguiu impedir a veiculação de um programa de TV que planejava falar sobre o tema, planejava falar sobre o crime, e num segundo caso Lebach, que é o Lebach II, que eles falam na Alemanha, alguns anos depois, um tribunal alemão deferiu e permitiu a veiculação desse material para falar sobre o mesmo crime, para falar sobre o mesmo caso. Então, o tribunal alemão teve duas posições a respeito do mesmo tema em diferentes épocas da história. No Brasil, a despeito do enunciado, acho que é 531 do Conselho da Justiça Federal, que diz que a tutela, a dignidade da pessoa humana inclui o direito ao esquecimento. A despeito desse enunciado do Conselho da Justiça Federal, é importante destacar que não existe nenhum dispositivo na Constituição Federal que trate expressamente sobre direito ao esquecimento. Não existe nenhuma normativa legal que trate especificamente sobre direito ao esquecimento. E o Brasil não é signatário de nenhum pacto, nenhum tratado e de nenhuma convenção que preveja o direito ao esquecimento no âmbito do Brasil. Então, o que a gente tem no Brasil a respeito de direito ao esquecimento, por enquanto, são entendimentos jurisprudenciais de direito comparado baseados em decisões dos tribunais. Por outro lado, é importante destacar que a gente tem a ênfase constitucional brasileira, legal brasileira, ela dá destaque a quê? Ela dá destaque à liberdade de expressão, liberdade de informação e à liberdade de imprensa. Isso tanto no artigo 5º da Constituição Federal, se eu não me engano, incisos 4, 9, como também no próprio artigo 220 da Constituição Federal. E o Marco Civil da Internet, ele também não reconhece nenhum direito ao esquecimento como um direito. Não existe no Marco Civil nada que seja expresso no que tange ao reconhecimento de um direito ao esquecimento. Então, se a gente for analisar o arcabouço jurídico brasileiro no que se refere a direito ao esquecimento, e aí é uma opinião minha, tá? Não há um vazio normativo relativo ao direito ao esquecimento. Mas, na minha concepção, uma escolha, uma opção legislativa em não fazer referência a esse direito, em função de um enorme arcabouço jurídico de regras que tratam da liberdade. Afinal, como disse o professor Bruno, o direito ao esquecimento, alguns entendem que é uma vertente do direito à proteção à privacidade, tá? Mas o direito ao esquecimento, ele não tem nenhuma normativa no nosso arcabouço jurídico que trate especificamente sobre ele. O direito ao esquecimento, ele voltou a ganhar, ele ganhou muita notoriedade no Brasil em função daquele julgamento que o professor Bruno, inclusive, citou na sua fala, que é o do Mário Costerra Gonzalez, no Tribunal Europeu de 2014, que, na ocasião, o tribunal decidiu que os provedores de busca deveriam atender os pedidos de remoção de dados conforme a diretiva 9546, eu acho, da União Europeia, né? E o material reclamado, na época, era aquele que o professor Bruno mencionou, né? Mencionavam algumas vendas de imóveis, se eu não me engano, que ele devia para a Seguridade Social. Na década de 90, ele tinha algumas dívidas na Seguridade Social, e essas notícias sobre essa venda dos imóveis dele em leilão apareciam, e ele opôs essa pretensão em relação à remoção desses links aí que faziam essa menção. Trazendo a questão para um ponto de vista prático, tá, do Brasil, o tema já foi alvo de discussão no STJ e vem sendo debatido no Supremo Tribunal Federal.
e nós temos no STJ decisões antagônicas, que vão tanto num sentido como no outro, tanto que acolhem como que não acolhem o direito ao esquecimento, né? O mais famoso deles, que é o RESP, o recurso especial do caso Aida Curi, o tribunal, ele reconhece a existência do direito ao esquecimento. Por outro lado, ele não aplica o direito ao esquecimento na prática, porque ele entende que os fatos discutidos naquele programa Linha Direta, que tratava do caso Aida Curi, eram de caráter histórico e não tinham tinham interesse público, e seria impossível tratar daquele caso sem mencionar o nome da vítima. Embora eles reconheceram o direito ao esquecimento, mas não aplicaram na prática por questões históricas, tá? E aí, num caso mais recente, de 2016, no RESP 1593-873 do STJ, a terceira turma, ela reconheceu, ela decidiu, a terceira turma do STJ, decidiu que não se aplica o caso do Mário Costerra Gonzalez aqui no Brasil para o direito ao esquecimento, porque não seria uma solução adequada ao contexto brasileiro, dada as grandes diferenças de premissas teóricas, legislativas, que ambas as legislações, ambos os arcabouços jurídicos têm, tá? No que se refere ao Supremo Tribunal Federal, como eu disse, essa questão vem sendo debatida no recurso extraordinário 10.606 do Rio de Janeiro, que é também o caso Aida Curi, inclusive por meio de audiências públicas e etc., mas ainda não tem uma posição definida da Suprema Corte sobre a aplicação do direito ao esquecimento no âmbito civil, e embora não se trate, neste caso especificamente, da aplicação do direito ao esquecimento da internet, me parece evidente que haverá um impacto na internet da discussão do direito ao esquecimento no recurso extraordinário hoje em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então é um equívoco achar que não haverá um impacto no que se refere à remoção ou não de material da internet, no que se refere ao resultado desse recurso extraordinário hoje em discussão no Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, e aí agora é a minha opinião, né, eu acho que internalizar o direito ao esquecimento como um cheque em branco para o apagamento do passado, eu acho temerário, sob pena da gente apagar o direito à memória histórica de fatos importantes, prejudicando o direito à informação. Assim, é bem verdade que a Constituição Federal, ela protege o direito à privacidade, mas, por outro lado, ela privilegia em inúmeros outros artigos, em inúmeros outros dispositivos da Constituição Federal, o direito à liberdade de informação, e o direito à liberdade de expressão e a possibilidade de veiculação de notícias. Então, não cabe, na minha opinião, a criação de um direito através de uma decisão judicial que permita a reescrição da história. Porque apagar o passado, apagar uma parte dele, é reescrever o passado. E suprimir informações é uma prática comum em regimes autoritários. Eu sei que, embora o Brasil seja um país democrático, e que tem uma Constituição Federal, seja sim, tenha democracia, nosso país seja democrático, ela garante, a Constituição Federal garante o acesso à informação, e é uma pedra fundamental da democracia. E eu não estou aqui falando, e aí eu acho que é importante fazer essa diferenciação. A gente não está falando de conteúdos ilícitos propriamente dito. E aí, como eu estou falando, quando eu falo conteúdo ilícito, qual que é o conteúdo ilícito? Direito ao esquecimento não é conteúdo criminoso como discurso de ódio, não é conteúdo relacionado à pornografia infantil. O direito ao esquecimento não é isso. O direito ao esquecimento é o apagamento de uma informação verdadeira do passado. E, de certo modo, isso apaga questões históricas, porque é difícil determinar hoje o que será relevante no futuro. A gente não sabe o que vai ser relevante lá na frente. É muito difícil a gente hoje, no nosso momento histórico, dizer o que será relevante para as gerações que vêm daqui 100 anos. Então, é difícil que a gente crie critérios jurídicos neste momento para o direito ao esquecimento, porque nós estamos simplesmente sujeitos ao imponderável. É difícil criar critérios para remoção de um material agora, para saber o que a gente pode remover agora, e que não vai fazer diferença lá na frente.
equivale a tomar uma decisão irreversível, e que a gente não consegue dimensionar o impacto dela para as gerações futuras. A notícia de um crime de hoje, ela pode ser importante para uma pesquisa no futuro. E é importante que a gente tenha acesso à informação para que a gente possa fazer pesquisa, para que a gente possa saber a nossa história. É necessário que a sociedade conheça o seu passado para saber lidar e planejar o seu futuro, e não cometer os mesmos erros que, eventualmente, a gente comete agora. Então, eu acho que com isso eu falei bastante, falei até rápido demais, mas eu acho que com isso eu encerro essa primeira parte da minha fala. Eu sei que já coloquei bastante a minha posição, provavelmente o professor Bruno tem uma posição diferente da minha, e é até bom que seja assim, porque não vai ser uma live chapa branca, vamos dizer assim, né? E com isso eu encerro, agradeço a oportunidade, e a gente pode partir para as perguntas agora, se for o interesse de todos. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, doutor Caio. Foi boa a sua colocação agora no final, que a ideia realmente era a gente trazer a discussão. Então, quanto mais opiniões, ainda que sejam diversas em alguns momentos, elas são muito ricas, né? É assim que eu acho que a gente constrói um debate democrático. E aí, assim, eu tenho uma pergunta para fazer, que muito embora já foi respondida, né? A questão na verdade, assim, só vou fazer uma colocação, porque já foi respondida, né? Essa questão do direito à privacidade e à honra, né? Se ela for sopesada ao direito à memória e ao acesso à informação, isso é uma questão que precisa ser discutida, ela não deve, e aí, colocando a minha opinião, ela não pode ser encerrada, ela tem que ser discutida sempre, talvez, positivar uma questão dessas com relação ao direito ao esquecimento, nós corremos alguns riscos de perder, ou, no caso, de perder memória, ou de dar relevância a assuntos que não são tão relevantes assim e que poderiam ser, de fato, deixados na gaveta. Então, é um assunto, a meu ver, que ele precisa ser construído a todo tempo. Acho que as duas posições são muito gratificantes para o meu estudo, vai ser bastante rico, né? E a minha dúvida, na verdade, quanto à questão dos tribunais, como a gente não tem realmente ainda legislação que vai definir, a gente não tem que defina o que é o direito ao esquecimento e se realmente vale a pena, vocês têm alguma sugestão de medidas, muito embora o doutor Caio já tenha se colocado bastante, ele foi bastante contundente, mas existem medidas para a gente entender o que seria relevância, porque, muito embora o direito do esquecimento ele venha a falar de fatos que são verdadeiros, nós estamos aí diante de uma discussão no Congresso Nacional sobre as fake news, que às vezes nem são tão fakes assim, né? Muitas vezes estão trazendo assuntos fora do contexto, que são reais, em algum momento, elas são trazidas à tona. Então, nem tudo que é chamado de fake news é tão fake news assim. E aí, a gente está envolvendo personagens que talvez, lá no futuro, eles precisem no caso, se socorrer desse direito à privacidade. Na verdade, eu nem diria privacidade, mas ao esquecimento de um assunto que talvez não tenha tanta relevância assim, ou tenha sido colocado de maneira... a gente tem como medir isso, doutor? A gente tem como medir isso, professor? Ou isso ainda é realmente uma incógnita? A gente tem como medir essa relevância do que deve ser tirado ou não? Se deve? Se o professor Bruno, posso responder primeiro, depois ele pode responder sim, se achar necessário. Bom, ainda que levando em consideração que a gente aplique, por exemplo, o direito ao esquecimento, ou mesmo que não se entenda como direito ao esquecimento, mas uma proteção à privacidade,
eu acho que a gente tem que criar critérios, né? Critérios de proporcionalidade para a remoção do material, porque a gente não pode simplesmente sair removendo tudo, ou então atribuir a um provedor, ou atribuir a terceiro, um privado, a atividade de censor, de dizer o que vai ser ou não removido. E aí entra um pouco aquilo que o colega falou, o Bruno falou sobre o artigo 19, né? E aí a gente teria critérios, né? Acho que os critérios seriam, olha, a informação, ela não pode, para que ela seja removida, vamos dizer assim, ela tem que ter, a informação, ela tem que ser de caráter exclusivamente privado, a informação, ela somente pode dizer respeito ao interessado, não pode dizer respeito a outras pessoas, a informação, ela não pode ser de interesse público, e aí aqui é importante fazer uma distinção entre interesse público e interesse do público. Eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de interesse público. Então, a informação, ela não pode ser de interesse público, tá? A informação também não pode ser um registro público. E o que é um registro público? Uma publicação de uma decisão judicial no Diário Oficial, é um registro público. Então, ela não pode ser. Então, a informação, ela não pode ser atual e nem relevante. Então, se ela for uma informação atual e relevante, ela já não entraria também nesses critérios. E aí eu acho que, por fim, também seria a superação de todo o ônus argumentativo, no sentido de mitigar o direito à liberdade. Eu acho que, se a gente colocasse todos esses pontos conjugados como critérios de proporcionalidade para a remoção de um material com base na proteção à privacidade, ou, quem sabe, no direito ao esquecimento, eu acho que com base nesses critérios, não sou o dono da palavra, né? Quem sou eu? Mas eu acho que são critérios interessantes para que a gente possa partir de algum lugar para poder chegar a alguma proteção nesse sentido. Veja só, eu até tinha separado alguns tópicos para falar sobre isso, só que eu não medi muito bem o tempo, mas vamos agora, né, falar deles. O doutor Caio já falou de algumas questões, né? Por exemplo, se uma informação tem interesse público, né, e não interesse de fofoca, mas assim, é um fato, um evento que diz respeito ou que importe para o debate público. Essa informação não poderia ser retirada assim a qualquer critério. Então, eu separei alguns dados, né, alguns parâmetros, na verdade, que eu coloquei na minha dissertação, que são questões como, por exemplo, pessoa pública. Aquela informação a que se diz respeito e que se deseja que seja retirado da internet, diz respeito a uma pessoa pública, uma pessoa notável, famosa, conhecida. Segundo ponto, que aí eu acho importante a gente fazer uma separação. A atividade dessa pessoa é uma atividade que tem relevância para o debate público, porque assim, a pessoa pode ser famosa e pode ser que a atividade dela não tenha nenhuma relevância pública no sentido de, enfim, afetar de alguma forma a opinião democrática das pessoas. Então, eu faço algumas ponderações, né, na minha dissertação, mas pense, por exemplo, uma pessoa que seja um músico, um ator, uma atriz, enfim, cujo trabalho não toque em nenhum momento em questões de natureza política, ideológica, enfim, fique fechado a um campo do entretenimento mesmo, artístico. Então, informações passadas sobre essas pessoas teriam uma menor relevância para a formação da opinião geral do que, por exemplo, questões relacionadas a pessoas, a políticos, ou até mesmo pessoas que não sejam políticos, mas que, de alguma forma, participam ou queiram participar do debate público. Então, é um dos pontos. Outro também é o local onde a pessoa se encontra, né, onde essa informação foi colhida. Se o local era um local público, aberto, ou se era um local fechado. Porque, por exemplo, né, imagina uma informação que é conseguida por um paparazzi, através de fotografia, etc., de uma pessoa da realeza. Né? Sabe que na Europa os paparazzi adoram fotografar reis, rainhas, príncipes, enfim, princesas.
E às vezes ele descobre informações que até têm uma relevância para a sociedade ali, né? Sei lá, o filho da rainha tá, filho da princesa, melhor dizendo, o filho da princesa está doente. Tem um caso parecido que foi julgado nos tribunais europeus, mas eu não lembro mais agora, no momento. Assim, o filho está doente, então isso tem uma relevância para o público porque é um sucessor do trono. Mas outras coisas não, tipo, sei lá, a princesa fez topless na praia de Mônaco, não sei onde, né, no local afastado. Isso não teria relevância pública, né? E outra coisa também que eu acho que é o maior problema, né, tem a questão também do se o fato é criminoso, obviamente se o fato é criminoso, o interesse sobre ele vai se perpetuar, principalmente quanto mais infame for o crime, mais maior vai ser o interesse, né? Então, por exemplo, o caso da Susanne von Richthofen, eu sempre falo desse caso, que é um caso que não tem condições de você esquecer, né? Vai ficar para sempre na memória dos brasileiros, né? E tem um probleminha, que é um problemão, na verdade, que é a questão do tempo da informação, né? A gente sabe que o direito de esquecimento não vai atuar sobre licitude da informação. A informação é verdadeira ou pode ser verdadeira. A questão é, como é que a informação verdadeira, depois de passado X anos, você vai dizer que essa informação não pode mais ser relembrada porque já passou muito tempo. Isso foi 20 anos atrás, foi 10 anos atrás, foi 5 anos atrás. Como é que estabelecemos esses parâmetros? A gente não tem. Isso a gente incorre no risco de censura, né? Incorre inevitavelmente no risco de censura. Então, minha percepção, a despeito de como eu me expressei aqui na primeira parte da live, não é muito diferente da do Dr. Caio, né? Eu tenho essa preocupação com relação a questões de cerceamento da liberdade de informação, que é importantíssimo para a manutenção do Estado democrático de direito. Bom, e é isso, para também não falar demais. Então, eu vou ler aqui uma pergunta que veio aqui para a gente no chat, do Rafael Santos Silva. Ele diz assim: não seria censura prévia impedir publicações jornalísticas, isso já acabou respondendo, né? Não seria censura prévia impedir publicações jornalísticas sobre fatos de certa repercussão, independente do lapso temporal? Entenderam o que eu repito? Sim. Bom, inclusive, recentemente tem uma decisão do ministro Cueva, do STJ, que vai exatamente na linha da pergunta, e a resposta é sim. E ele fala exatamente isso. Olha, seria censura prévia, seria a aplicação de uma censura prévia, a gente impedir a publicação de fatos jornalísticos de repercussão, e independentemente do laço temporal. Ele não fala exatamente como foi feita a pergunta, mas ele sim, ele entende que seria censura prévia, um ato de supressão desse material. E apenas para complementar, se o fato ele teve repercussão, então é evidente que ele tem o seu significado histórico, de alguma forma, ainda que seja para fins de pesquisa, ainda que seja para fins jornalísticos. Se ele teve uma repercussão na sociedade, ele já adquire, de certo modo, o seu caráter de memória. Ainda que não seja uma das melhores, por exemplo, foi citado aqui pelo colega o caso da Susanne von Richthofen, foi um crime grave, não é a melhor memória que todo mundo aqui gostaria de preservar, mas ele é indiscutível que é um fato histórico, e é indiscutível que isso será estudado não só hoje, mas também será estudado no futuro por inúmeros outros colegas pesquisadores. Então, é evidente que seria uma censura prévia você suprimir algo nesse sentido, independentemente do lapso temporal. E eu acho até que isso entra, e ainda que a gente aplicasse o direito ao esquecimento aqui, para remoção de material, eu acho que ele não entraria. Né? Se é um fato de repercussão, o fato já não entraria nos critérios de supressão do material, ainda que se aplicasse o direito ao esquecimento. Então, ainda que a gente passe do primeiro filtro, quando a gente bate no segundo, ele também não passa. Isso eu concordo. Não tenho muito a acrescentar, não.
se realmente o fato teve uma repercussão jornalística no passado, e essa repercussão pode ser até ter se reduzido com o tempo, mas, assim, a posição dos tribunais superiores é clara no sentido de que impedir uma publicação, nesses casos, é censura prévia. Então, o que poderia acontecer é o seguinte, permitir-se a publicação e, posteriormente à publicação, aplicar-se a responsabilidade civil pelo eventual dano que for causado à pessoa noticiada. Seria nesse ponto. Não aí impedindo a publicação, né? Não uma tutela inibitória, seria uma tutela, seria algo repressivo, né? Posterior. Então, seria nesse sentido mesmo. Tem vários elogios aqui à exposição de ambos, né, aqui no YouTube, e deixa eu ver, existem alguns comentários, e aí eu queria fazer, na verdade, um comentário, já com um pouco até temerosa. Recentemente, eu li que a Xuxa, quando o senhor falou a respeito não ri não, doutor Caio, é porque é uma coisa, como ele é uma coisa muito emblemática. A Xuxa, ela vem já há muitos anos brigando, antes da internet, ela vem brigando sempre nos tribunais para tirar o filme em que ela participa, porque ele, em tese, ele não corresponde ela, quando ela fez o filme, ela não tinha uma história, né? E aí, recentemente, o STJ decidiu que o YouTube não é obrigado a retirar do ar, né, o filme, porque já caiu em domínio público, então ele não é obrigado a retirar do ar. Mas aí é uma questão mesmo só para a gente colocar, para a gente pensar. Como o senhor disse, é uma pessoa que ela construiu uma carreira artística posterior, ou seja, qual a relevância hoje que teria de manter um filme onde ela aparece em alguma cena com um menor de idade, sendo que hoje, já nem tanto, mas ela ainda se baseia numa história de ser a rainha dos baixinhos, né? E hoje ela não conseguiu esse direito ao esquecimento, ou seja, na verdade, nem acho que seja o direito, ela está buscando o direito ao esquecimento, mas a imposição da tutela era para retirar o filme, o YouTube ser responsabilizado para retirar do ar, e ela perdeu essa última decisão. Não sei se ela vai recorrer para o STF, mas essa decisão foi do STJ, que ela realmente o YouTube não tem obrigação de tirar. Então, quando o senhor diz, por exemplo, dependendo da situação, ela realmente quer tirar do ar, ela quer apagar uma história que ela teria responsabilidade. Nós sempre devemos pensar que em sociedade, nossos atos, todo nosso ato, ele vai ter uma responsabilidade, ele vai ter uma repercussão, ainda que não seja pública, ainda que as notícias não sejam uma notícia, mas tudo que a gente faz, dependendo da proporção, e no caso de um filme, a época, e aí, assim, já passou tanto tempo, por que se continua, ela continua percorrendo esse direito de esquecer, de tirar isso, porque é uma mancha que ela tem na carreira, né, que ela tem na história profissional dela. Isso não seria, não seria relevante, não deveria ser considerado relevante o pedido, uma vez que ela construiu uma carreira no mundo infantil e o filme é antagônico a isso? Não teria, ela não... Na verdade, assim, é só para pensar. Porque aí, senão nada seria... Porque eu não vejo relevância de se manter. E aí, talvez, o doutor Caio, ele possa colocar isso de uma forma como ele colocou, que a responsabilidade dos provedores, no caso, seria o Google, mas o YouTube, ele é provedor de informação também. E aí... Não sei, porque colocaram aqui colocaram um assunto no chat. Eu vou fazer pequenos comentários a respeito disso, mas vou jogar a bola para o doutor Bruno responder. Porque como eu atuei no caso, então eu não posso falar muito sobre ele. Então, a decisão está transitada em julgado,
ela não é uma decisão mais sujeita a passivo, não é mais passivo de recurso, é uma decisão que foi do Superior Tribunal de Justiça, e isso foi, num primeiro momento, em sede de agravo, e depois em sede de recurso especial. Não abrangia apenas YouTube, ela abrangia todas as outras ferramentas, e, bom, a discussão acabou, ela perdeu a discussão. E com isso eu passo a bola para o doutor Bruno. Jogar a bola para ele. Eu até ia mencionar isso, né? Que no caso, o interesse da Xuxa não era retirar o filme em si, até porque ela, algum tempo atrás, comprou os direitos autorais do filme, né? E conseguiu por algum tempo impedir que o filme saísse em VHS, passasse na televisão e etc, né? Apesar de que, claro, sempre existiu pirataria de conteúdo protegido por direito autoral, né? E aí a questão da Xuxa ia um pouquinho mais além, não era só exatamente ao filme em si, à vinculação ao filme em si, até porque essa questão pode ser resolvida usando ferramentas de direito autoral que ela detém. Era mais ligado à questão da percepção que as pessoas tinham sobre o filme de que a Xuxa seria pedófila, porque aqueles atos da Xuxa no filme seriam atos de pedofilia. E aí era essa a intenção da Xuxa, remover resultados de pesquisa no Google, se eu não me engano, relacionados à expressão Xuxa pedófila. Era esse exatamente o ponto. E, inclusive, ela não atuou diretamente contra, por exemplo, tá? Desculpa dizer isso aqui, mas, enfim, ela, inclusive, perdeu o caso. Mas se for naquele site IMDb, né, que é a database de filmes da internet, você procurar Xuxa, lá você vai encontrar a referência de que ela atuou no filme. Então a ideia dela não era exatamente tentar extirpar o filme da existência, mas, assim, impedir essa associação entre ela e uma imagem de pedofilia que iria totalmente contra a carreira que ela construiu como Xuxa, rainha dos baixinhos, né? Então, claro, é um tema muito, muito complicado. Eu acho até que, nesse ponto, em relação à retirada de resultados no Google, seria até, talvez, justo essa retirada, em razão do fato de que, quando você pesquisa no Google, né, claro, o Google não tem culpa nesse ponto, porque é uma questão de algoritmo, né? E os usuários alimentam os algoritmos. Mas, assim, a expressão Xuxa pedófila no Google, e o Google trazendo essas informações para quem pesquisa, o Google, querendo ou não, através dos algoritmos dele, está trazendo um juízo de valor para quem faz a pesquisa na internet. Então, eu acho que o direito da Xuxa, nesse caso, era até bem razoável. Eu não lembro mais dos pormenores, que faz algum tempo que eu terminei a dissertação, e depois eu larguei um pouquinho o assunto para descansar, né? Ter aquele período sabático, né? Mas eu acho o caso Xuxa um caso emblemático, né? E acho que seria razoável, seriam uns casos razoáveis, até porque a questão desse filme, não a existência do filme em si, mas o conteúdo, não tem muita relevância social, né? Enfim, encerrando por aqui, né? Tem uma outra pergunta. Peraí, gente. Tem uma outra pergunta aqui no YouTube, do Júlio Gomes, que diz o seguinte: diante das publicações e divulgações pela mídia, sabendo-se que uma pessoa, tornando-se no futuro pessoa pública, onde entra aí o princípio da dignidade de pessoa humana e o princípio da privacidade? Então, vamos lá. A pessoa não deixa de ter a proteção constitucional à privacidade, ela não deixa de ter o princípio, a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana. Mas a gente também tem que pensar que, do outro lado, da mesma forma que nós temos esses princípios constitucionais que garantem a privacidade e que garantem a dignidade da pessoa humana, nós também temos princípios que são os princípios da publicidade,
os princípios da liberdade de expressão, o princípio do direito à informação, da liberdade de informação. Então, são princípios que, em si, eles não são antagônicos. Eles são princípios que, desde que sopesados, eles devem... Um deve prevalecer. Então, não que um deva suprimir o outro. Os princípios, eles não se suprimem. Mas você analisa, no caso concreto, a questão relacionada à proteção da privacidade. Se é o caso de proteger a privacidade naquele momento. O que eu digo, quando eu mencionei a respeito do direito à informação, é que a Constituição Federal, ela tem dispositivos que trazem mais pontos a respeito do direito à informação e da liberdade do que propriamente do direito à privacidade. E eu não estou dizendo que nós devamos suprimir o direito à privacidade. Pelo contrário. Mas nós devemos sopesar esses direitos frente ao interesse público. Qual é o teor da informação? Qual é o teor do material que a gente está discutindo? A gente está discutindo um material lícito ou ilícito? Bom, se a gente está discutindo licitude, a gente não está nem falando mais de direito ao esquecimento. Aí a gente está falando de outra questão. Se a gente não está falando de ilicitude, nem legalidade, mas a gente está falando de direito ao esquecimento, eu acho que cabe aí, desde que, se for o caso aplicá-lo, mesmo assim, não concordando com essa questão, mas se for o caso aplicá-lo, a gente tem critérios para fazer isso. E esses critérios qual é o teor da informação? Ela tem interesse público? É uma informação exclusivamente privada? Ela é relevante? Ela é um registro público? Então, assim, todas essas questões, todos esses critérios devem ser levados em consideração para se chegar à conclusão de suprimir ou não um material. Agora, o que a gente tem que pensar é que numa sociedade democrática, todos nós estamos sujeitos à crítica. Todos nós estamos sujeitos a ter à nossa frente uma informação que a gente não gosta, ou que a gente não quer. Se você é dono de uma empresa e você trata mal o seu usuário, o seu consumidor, o que vai acontecer? Esse consumidor vai reclamar. Se ele vai reclamar, ele não tem o direito de reclamar. Ah, não, mas ele reclamou, mas ele me ofendeu. Depende. De que forma? Vamos analisar o caso concreto. Tudo isso depende. Não dá para eu responder para eu dar uma receita de bolo aqui. Vou dar uma receita de bolo e a partir de agora todos nós vamos utilizar essa receita de bolo. É difícil. Não é fácil. E é por isso e é importante, trazendo isso um pouquinho para a nossa atualidade, que é o Marco Civil, e daí a importância do Marco Civil da Internet. Porque o Marco Civil da Internet, ele tirou aquele peso que as empresas tinham de retirar o material com notificações extrajudiciais. Porque quando é fácil a gente pensar, vamos pensar assim, gente, é fácil a gente pensar que quando a gente fala de um grande provedor, mas o grande provedor ele tem condições não só de lutar judicialmente, como ele também tem uma bagagem financeira boa para poder arcar com esse ônus de você ter que judicializar a questão. Mas a gente também tem que pensar nos pequenos empreendedores que têm pequenas empresas, pequenos provedores, que quando eles eles estão de frente com uma notificação extrajudicial, o que a pessoa faz? Para não ser responsabilizada, ela remove o material. Só que se ela remove o material e ela tem um provedor, por exemplo, um provedor de hospedagem, quão atrativa a ferramenta dela fica para a população se informar com cada vez menos conteúdo. Se eu tenho um pequeno jornal e removo toda a informação que existe no meu jornal, porque um político me notificou e eu tenho que remover o material sob pena de eu solidariamente ser responsável por ele, qual é a atratividade desse meu jornal? Então, é importante, e o Marco Civil foi importante para isso, porque ele colocou sobre o judiciário a responsabilidade de dizer o que é ilícito e não ilícito. Com isso, a gente favorece o empreendedorismo, principalmente em relação a pequenos provedores. Óbvio, em relação aos grandes, a gente já conhece, a gente sabe que eles têm capacidade financeira, mas e os pequenos? Então, a gente tem que pensar nos pequenos também, e para isso o Marco Civil foi muito importante, porque acabou, de certo modo, colocando sobre o judiciário esse peso que existiam sobre as empresas, não só sobre as grandes, mas também sobre os pequenos.
E só para fazer uma complementação aqui em relação à questão da pessoa pública, né? A gente usa essa expressão pessoa pública, tem até alguns juristas que não gostam da expressão, né? Tipo o professor Anderson Schreiber faz crítica ao uso dessa expressão, né? Não entender pessoa pública como se, quando você se torna uma pessoa pública, você deixa de ter privacidade. Você mantém ainda a sua privacidade, mantém a dignidade da pessoa humana, obviamente. Só que, assim, a partir do momento em que você se torna uma pessoa... E aí eu até gostaria, né, de conseguir fazer uma distinção entre uma pessoa famosa, em geral, e uma pessoa pública que participa de debate público, né, debate que envolva questões democráticas, né? Então, assim, vamos pensar principalmente no político, acho que é o melhor exemplo, né? A pessoa entra para a política. Obviamente, o interesse sobre questões da vida dessa pessoa, até mesmo da vida privada, vão se tornar muito mais relevantes do que de uma pessoa comum, como eu, por exemplo. Né? Então, o que essa pessoa faz, até mesmo na vida privada dela, vai ter repercussões na percepção que os eleitores têm dela e vai influenciar o próprio debate político também. Né? Então, quando você tem uma pessoa considerada pública, juridicamente, inclusive, você tem como posso dizer, uma espécie de redução na esfera de proteção da privacidade dessa pessoa. Mas não que ela não deixa de ter privacidade. A questão é que o ônus argumentativo dessa pessoa para aplicar um direito ao esquecimento vai ser muito maior do que uma pessoa comum como eu, por exemplo. É exatamente esse o ponto. Espero que tenha respondido a questão da pessoa que fez a pergunta. Pegando o gancho que o Dr. Caio falou, a respeito dos provedores menores, né, e os provedores grandes a gente já sabe como funciona, mas não seria, estou pensando, né, então como a gente está conversando, não seria essas questões, como o senhor disse, os requisitos, eles não poderiam já, por exemplo, fazer, não sei se já faz, por isso que talvez peço desculpas, mas eu não sei se já faz parte esses requisitos, por exemplo, numa solicitação, porque a gente pode solicitar uma pessoa que queira ter uma informação a seu respeito. Vamos construir o caso, né? Uma pessoa que queira ter uma informação a seu respeito, retirada da internet porque foi publicada por falta de relevância, porque ela não é uma pessoa pública, ou que o assunto não teve tanta repercussão assim, ou já passou muito tempo, enfim, ela pode buscar o provedor, muito embora tenha, eu acho que é tema de repercussão geral no STF 955, é que eu troco os números, o S5, acho que é 955, que os provedores da internet só são obrigados a partir de retirar conteúdo da internet com ordem judicial. E aí eu pergunto, não poderia existir, talvez como uma questão de boa vontade ou de democracia, um histórico? O Google eu sei que faz isso, se você entrar em contato, explicar que você quer que tire aquela determinada informação, ele vai analisar e, de acordo com alguns parâmetros, ele tira ou não. Não poderia, ao invés de nós tentarmos judicializar uma situação que é bastante ampla e porosa, não poderia existir um esforço dos próprios provedores, doutor? O senhor não acha que poderia haver um esforço dos provedores em certas situações, para nem tudo ser judicializado, ou seja, em certas situações eles tirarem isso de forma administrativa ou extrajudicialmente? Eles não podem fazer ou eles não querem esse ônus? Quando eu solicito, mando lá, por favor, Google, tem alguma informação a meu respeito no site tal, link tal, eu gostaria que fosse retirado, enfim. Eu fazer um requerimento administrativo direto ao provedor, eu tenho que judicializar tudo? Eu não poderia ter esse direito de buscar, direito eu tenho, mas não poderia existir um esforço dos provedores de aceitarem essa retirada
desde que observado alguns requisitos, ser retirada a informação na internet? Bom, vamos lá. Bom, eu entendo que os provedores eles podem, assim, não, vamos fazer marcos para diferenciar. O Marco Civil ele fala que caberia ao judiciário analisar quando a questão é controversa. Mas o Marco Civil ele não impediu que os provedores façam a remoção de um material quando ele é evidentemente ilícito. E os provedores, óbvio, cada provedor, cada plataforma tem a sua política, tem a sua forma de entender qual é o material que eles querem em sua plataforma. Cada plataforma ela tem os seus termos de uso. Cada plataforma diz qual que é o material que ele quer na sua plataforma. Então, dependendo da política da plataforma que a gente está falando, todos eles têm. Olha, então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Facebook, por exemplo. O Facebook ele tem as suas políticas de material que podem estar disponíveis na sua plataforma. Então, salvo se eu estiver muito equivocado, mas, por exemplo, discurso de ódio, um discurso que, por exemplo, fala, olha, temos que matar fulano de tal, Beltrano, ou então temos que matar os negros, temos que matar os homossexuais. Esse tipo de discurso, por exemplo, ele é eliminado da plataforma. E eu não estou dizendo que ele é eliminado da plataforma preventivamente, mas, por exemplo, se alguém olhar, vir aquele discurso e sinalizar isso na plataforma, isso geralmente é analisado e esse conteúdo cai. Então, os provedores, eles fazem esse tipo de análise e eles removem esse tipo de material. Aí voltando um pouquinho para o Marco Civil, o Marco Civil fala de quando existe alguma controvérsia. Se a gente está pautando ali a controvérsia, se é uma questão relacionada à liberdade de expressão ou não. Então, quando você tem um terreno nebuloso, vamos dizer assim, aí caberia, sim, ao judiciário. Salvo isso, as plataformas, elas têm, sim, essas políticas para remoção e eles já fazem isso. Com relação aos recursos que você mencionou, hoje em trâmite no Supremo, são 2 recursos extraordinários lá no Supremo, né? Para análise, da análise da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, e o outro que trata da retroatividade dos efeitos, da retroatividade, teoricamente, se o Marco Civil for considerado lei constitucional, da retroatividade do Marco Civil às situações pretéritas. Então, por exemplo, existem muitas situações ainda no judiciário que ainda não se resolveram, e são anteriores ao Marco Civil. Então, a gente retroage ou não a essa situação? A gente faz a retroação para aplicar o Marco Civil a essas situações ou não? Então, são basicamente as duas discussões que existem no Supremo hoje a respeito do artigo 19. Então, eu espero ter respondido as suas perguntas. Sim, respondeu. Deixa eu ver se tem mais perguntas para nós. Muitos elogios, muitos agradecimentos, né, à explanação de vocês. Eu, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu queria muito, não sei se vocês querem encerrar, eu acho que a gente tem tempinho ainda para vocês poderem fazer um fechamento sobre esse assunto, e eu quero agradecer imensamente a palavra de cada um e as colocações muito elucidativas e muito claras. Fico muito agradecido mesmo pela presença de vocês aqui nesse webinário. Mas eu não vou fechar agora, não. Eu queria que cada um de vocês encerrasse a fala de vocês aí para todos nós aqui, por favor. Pode começar. Vamos seguir a mesma linha. Então, começa o doutor Bruno, depois o doutor Caio. Certo. Primeiramente, né, mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer também a quem está nos assistindo, né, a quem mandou as perguntas, agradecer a vocês dois aqui que participaram desse
desse debate comigo, que foi muito proveitoso. E algumas colocações aqui que eu faria, né, ou melhor dizendo, que eu quero fazer, em relação ao direito de esquecimento, que, assim, é um tema que me despertou a curiosidade quando eu fiz meu projeto de pesquisa do mestrado e passei mais de 2 anos pesquisando sobre isso e matutando sobre essas questões controversas dele. E, com um certo tempo, eu comecei a desenvolver uma certa visão mais crítica do direito de esquecimento. Pode ser que daqui a alguns anos eu nem goste mais desse tema, assim, no sentido de que desperte em mim uma aversão, né? Porque tem essa série de problemas e talvez por causa desses problemas é que o tema seja tão interessante, né? Por causa dessas polêmicas envolvendo o tema. Porque, assim, a gente ficou muito no campo do jurídico, né? A gente sabe que a pós-graduação de vocês é no campo da sociologia e do direito. Se a gente for para o campo sociológico, a gente tem uma série de problemas associados à ideia de direito de esquecimento que a gente poderia ressaltar aqui, que foram ressaltados também ao longo da live, mas que são também importantes de serem pensados. Primeiro de tudo, a questão da memória digital. Nós temos hoje um problema que não é só jurídico, mas é um problema sociológico mesmo, de que temos informações se acumulando na internet e essas informações as pessoas publicam na internet e não tem muita noção do que essas informações, do que pode ser feito com essas informações no futuro, inclusive contra elas. Então, é uma questão que vai além do direito. Claro, o direito tem que oferecer soluções possíveis para os conflitos sociais que surjam no futuro, mas, assim, tem uma dimensão sociológica muito grande no sentido de que as pessoas precisam, primeiro de tudo, se educar melhor sobre o uso da internet, das redes sociais, saber como se comportarem, como se portarem nessas redes, evitar determinados tipos de comportamento, discussão. E aqui não tentando cessear a liberdade das pessoas. Então, não tem liberdade de expressão para falar bobagem, inclusive, também, mas pensar nas consequências, né? Pensar nas consequências e também outro ponto que eu queria salientar, que aí é o ponto que mais me preocupa sobre essa questão toda até hoje, que é a questão da eficácia, né? O juiz vai determinar que se retire da internet aquele resultado de pesquisa, de busca do Google Search, mas às vezes aquela notícia já está tão difundida que perdeu esse controle. O Poder Judiciário não vai conseguir fazer esse controle, não vai conseguir aplicar esse direito. E aí, depois de um tempo, até a própria ideia de direito de esquecimento se torna inócua, inútil. Como eu terminei minha exposição, né, a primeira exposição, essa questão da utilidade, né? De repente, a gente poderia buscar outras ferramentas que não jurídicas para tentar resolver ou amenizar o problema. Aí não seria nem necessariamente essa relação pessoa-usuário com provedor de internet. Isso já existe, né? Já existe a possibilidade do próprio usuário requerer ao provedor, dentro dos termos de uso do contrato que se faz usuário-provedor, pedir que se remova alguma informação, né? E aí o provedor vai fazer a análise e se achar adequado, dentro dos termos dele, né, dos termos desse contrato entre o usuário e provedor, fazer a remoção. A preocupação que deve haver em relação a justamente essa questão dos efeitos, né? Como é que vamos lidar com os efeitos dessas decisões de retirada de conteúdo na internet, principalmente quando a decisão não surte o efeito esperado? Esse é um problema, talvez o problema mais sério, né? Que às vezes nós que somos do mundo jurídico, e aí a parte interessante de você ter uma pós-graduação em sociologia, um programa de pós-graduação em sociologia e direito, é fazer essa ponte, porque a gente da área jurídica às vezes se descola um pouco da realidade social, né? Se descola um pouco da realidade social, fica pensando muito em modelos teóricos, dogmáticos, e esquece de que, às vezes, a lei, e aqui é coisa típica de brasileiro, a gente sabe disso, né? Às vezes a lei não pega, né? A lei não pega.
essa lei não pega, ela não tem efeitos sociais concretos. E esse talvez seja o maior problema, o maior desafio de quem defende o direito de esquecimento, de quem quer implementar essas ferramentas. Talvez ferramentas sociais dentro da própria internet, educação dos usuários e etc., possa ser um meio melhor de se implementar esquecimento ou de evitar esse acúmulo de informações desnecessárias na internet do que propriamente métodos ou meios jurídicos. E aqui eu tenho até uma recomendação de livro para fechar a minha fala, que é um livro que foi um dos primeiros livros que levantou esse debate sobre o direito de esquecimento em termos mundiais, que é o livro chamado Delete, de um autor, talvez seja um pouco complicado para vocês pegarem a expressão agora, mas posso até, sei lá, escrever depois e alguém passar, não sei. Victor Mayer Schomberger, Delete é o nome do livro. Esse livro, ele trata do direito ao esquecimento, mas ele vai em pontos sociológicos, não só jurídicos. Né? Ele trata de várias formas de se implementar o direito ao esquecimento sem necessariamente se passar pelo campo do jurídico. Bom, e é isso, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Bruno, pela exposição, pela participação, muitas coisas para pensar, não é? E vamos lá, doutor Caio, agora a palavra está contigo, e mais uma vez agradeço imensamente a presença de vocês. Flávia, na verdade eu só gostaria de agradecer, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que seja a primeira de muitas, não só para mim, mas principalmente para você, porque eu acho que essa foi a sua primeira live, né? Então, que seja a primeira de muitas, parabéns. Agradecer ao Bruno, um colega muito bom para discussão a respeito de direito ao esquecimento, espero que a gente possa se encontrar, não só numa live, mas quem sabe quando tudo passar e essa loucura de pandemia foi embora, quem sabe a gente não pode se encontrar pessoalmente. Agradecer, obviamente, a todos que estão nos assistindo e que dedicaram um pouquinho do tempo deles para ouvir um pouquinho sobre o tema. Agradecer à professora doutora Maria Alice Nunes Costa pelo convite, por intermédio da Flávia. E eu tenho duas coisas para falar ao final a respeito do tema, eu acho que uma delas o professor Bruno já abordou, mas eu vou repetir. Mas a primeira delas independentemente do resultado que nós teremos no Supremo a respeito da decisão sobre o direito ao esquecimento, um tema, não sei se a gente vai tratar apenas sobre o direito, só sobre o prisma do direito ao esquecimento, mas em função da intensificação da utilização da internet e essa massificação das informações, é uma tendência mundial que essa discussão somente se intensifique, né? É difícil a gente pensar que daqui para frente a discussão a respeito de supressão de material, ou se suprime ou não suprime, se a gente tira ou não o material, eu acho que é uma discussão que vai ficar cada vez maior, porque a internet está cada vez mais presente na nossa vida, e eu acho que independentemente do resultado da decisão do Supremo, a gente vai continuar tendo essas discussões, seja ela através do direito ao esquecimento ou não, e eu acho importante que cada país observe a sua cultura e a sua peculiaridade. Não adianta a gente querer aplicar aqui o direito europeu ou o direito norte-americano, porque são culturas que, por mais que nós tenhamos alguma afinidade, elas não são as nossas. A gente tem uma cultura mais restritiva do lado europeu e uma cultura mais liberal do ponto de vista americano, norte-americano. Então, nós temos que buscar a nossa identidade, né? Não necessariamente buscar, vamos dizer assim, receitas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, mas criar a nossa receita própria. O brasileiro, ele não é muito afeito a defesa da sua própria privacidade. O brasileiro se expõe de maneira, às vezes, até demasiada. E aí, às vezes, isso não é prudente, não só para a carreira, mas até do ponto de vista pessoal, e aí entra na parte final daquilo que eu ia falar. Então, a internet, ela é uma bênção, ela nos ajudou a acessar informações de maneira instantânea das mais diversas fontes, das mais diversas áreas,
Só que da mesma forma que ela nos ajudou a acessar a informação, ela também divulga a informação de maneira rápida e às vezes a informação que ela divulga não é necessariamente aquela que a gente quer. Então a gente tem que ter um cuidado no uso da internet. E quando a gente fala cuidado no uso da internet, é como você quer parecer para o mundo, como você quer se mostrar ao mundo. E aí, eu vou fazer uma analogia de que se você beber, não dirija. Se você beber, não poste. Se você quer passar dos limites, não entre na internet, não vá postar na internet, porque às vezes a gente se arrepende, e aí, às vezes, para que você possa voltar atrás, é muito mais difícil. Então, não só tomar cuidado com a utilização da internet, mas também, principalmente, cuidar das nossas crianças, como elas usam a internet. E a gente tem que olhar para as nossas crianças com muito cuidado, porque hoje elas têm o acesso que elas têm à internet e a vivência e o crescimento que elas têm na internet não é a vivência que eu tive quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu não tinha internet. Então é importante que as crianças sejam orientadas a fazer o melhor uso possível dessa ferramenta, para que ela seja uma ferramenta de crescimento e não uma ferramenta que destrua a vida pessoal dela. Porque uma postagem, por exemplo, de alguma coisa muito sensível, sensual, alguma coisa nesse sentido, pode acabar com a vida de uma pessoa. Então é importante que a gente tenha limites no uso. Da mesma forma que a gente tem limites para fazer as coisas na nossa vida pessoal, a gente também tem que ter limites na utilização da internet. E esses limites começam dentro da nossa própria casa. Então é importante que as pessoas passem a utilizar a internet com parcimônia, com cuidado, não postar tudo que acham que devem postar, porque elas devem pensar no que elas querem e como elas querem se projetar para o mundo. Então, eu acho que com isso eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a você, Flávia, a Bruno, a todos que estão nos assistindo, e muito obrigado, e fiquem bem seguros e com saúde em casa. Obrigada, doutor Caio, obrigada, professor Bruno, foi muito bom ter vocês aqui. Quem sabe a gente não se encontra ainda para discutir sobre outros assuntos ainda dentro dessa questão da internet. Muito obrigada mesmo.